Sejam bem-vindos à aula de Química para a 12ª classe. Para esta aula, temos como o tema tipos de concentração de soluções. É um tema muito importante para os conteúdos da 12ª classe. Praticamente todos os temas previstos para a 12ª classe, a base é a percepção ou entendimento do conceito concentração de uma solução. Por isso, começamos revisando este conceito, este tema. Para falar da concentração de uma solução, precisamos lembrar também o conceito solução. O que é uma solução? Solução é uma mistura homogênea. Toda mistura homogênea é uma solução. Lembrar que mistura homogênea são todas misturas em que não é possível identificar os componentes dessa mesma mistura. Temos o caso de água e sal. Se adicionamos o sal na água e dissolvemos, não é possível identificar que naquela água está contido o sal. Não é possível identificar. Então, toda mistura homogênea é uma solução. A solução é constituída por dois componentes, o soluto e o solvente. Então, o que será o soluto? O soluto, por sua vez, é aquela substância que é dissolvida. E o solvente é a substância que dissolve. No exemplo de água e sal, então, estamos a dizer que o soluto será o sal e a água é o solvente. E a água é o solvente universal. Significa, na maioria dos casos em que precisamos de efetuar uma mistura, então a água é usada como o solvente. Então, já temos o conceito solução, que é a junção do soluto mais a junção do solvente. A partir desta definição de solução, então, vamos definir o que é concentração. Conforme está aqui na definição, a concentração é a quantidade de soluto em função da quantidade de solvente. Aqui já importa a quantidade. Então, a quantidade que nós temos de soluto em função do solvente dá-nos o termo concentração. Isto é, quanto é que se adicionou do sal? Para que quantidade de água? Então, a resposta que sai dessa pergunta, quantos gramas de sal, quantos gramas de água? Então, essa resposta dá-nos a concentração. Então, significa que, a partir deste conceito, entendemos a importância que tem este conceito, concentração. Quando queremos conceber, produzir um fármaco, um medicamento, um cosmético, quando queremos produzir um refrigerante, sumos e outros produtos, precisamos de quantificar. Precisamos de saber quais as quantidades a adicionar. Então, isso leva-nos à concentração. Então, a concentração é a quantidade do soluto em função da quantidade do solvente. Então, por isso é importante entendermos este conceito, porque se aplica em todo o processo de produção. Em todo o processo de produção aplica-se
portanto, este conceito. E em outros produtos que nós adquirimos, que nós compramos, algum momento aparece lá essa informação. Por exemplo, temos o caso de álcool. Se nós vamos comprar o álcool ou o refrigerante ou o sumo, então aparece lá essa informação em forma de percentagem. Podem estar escrito lá 4% de álcool. Quer dizer que no universo de 100%, 4% é o álcool propriamente dito. E os remanescentes 96% tem a ver com água, com o solvente. E é importante que nós quantifiquemos para saber se a quantidade está de acordo com as normas ou não. Não será prejudicial à saúde ou não, no caso de produtos em que temos que consumir. Portanto, é essencial o termo concentração. Agora, quais são os tipos de concentração? Para esta aula, iremos abordar 2 tipos de concentração. Temos, primeiro, a concentração comum. E, normalmente, usa-se a letra C para expressar a concentração comum. Então, o que é concentração comum? É a relação da massa do soluto em gramas em função do volume dado em litro. Ou seja, o C, que é a concentração comum, será igual à massa do soluto sobre o volume da solução. E a unidade, conforme a definição, teremos gramas por litro. Ou então gramas por decímetros cúbicos, porque 1 litro corresponde a 1 decímetros cúbicos. Portanto, esta é a fórmula e a definição da concentração comum. Portanto, massa do soluto, o M1, massa do soluto sobre o volume de solução. Temos aqui algum exemplo em que temos uma massa da HCl, que é 4 gramas. Depois temos o volume da solução, que é 0,4 litros. E a pergunta é calcular a concentração comum. Então, temos a fórmula, colocamos os valores e a divisão 4 gramas sobre 0,4 litro dá-nos 10 gramas por litro. Estamos a dizer que 10 gramas por litro significa que em cada litro temos 10 gramas. Em cada litro temos 10 gramas. É o significado deste valor assim como está. 10 gramas por litro. Significa que em cada litro temos 10 gramas. E quando se fala na concentração comum, também entra a densidade. Termo densidade. O que é densidade? Então, é a massa em função do volume. Então, a densidade é a massa em função do volume. Então, significa que há aqui uma relação entre a concentração comum e a densidade. Porque nos exercícios poderão expressar a concentração comum na forma de densidade, não é? Então, há exercícios que têm esse comportamento. Então, há essa relação densidade-concentração comum. O outro tipo de concentração que nós temos é, portanto, a concentração molar ou molaridade. Então, temos aqui o CM. Temos o CM, que é a concentração molar. Então, qual a definição da concentração molar? É a razão ou a relação número de moles do soluto em função do volume. Número de moles do soluto em função do volume. Então, o N é o número de moles. Então, o V é o volume da solução.
Portanto, a unidade do N, que é mole, a unidade do N, que significa o número de moles, é mole. E o volume é litro. Então, significa a unidade da concentração molar é moles por litro. E sabemos, da 8ª classe, que o número de moles é igual à massa do soluto sobre a massa molecular relativa, o MR. O MR, massa molecular relativa. Então, se o N, que é o número de mole, a fórmula é esta, podemos substituir aqui. Então, no lugar do N, podemos colocar esta expressão. E passamos a ter concentração molar é igual à massa do soluto sobre massa molecular relativa vezes o volume. Então, podemos expressar a concentração molar, portanto, em função da massa do soluto. Então, aqui vai depender do exercício como que ele se comporta. Pode-se dar o caso de um exercício fornecer o número de mol, então iremos aplicar esta expressão. Mas no caso em que um exercício fornece a massa e pede a concentração molar, então é mais viável aplicar esta fórmula. Há quem pode primeiro calcular o número de moles do lado, para depois vir substituir aqui. Sim, pode-se fazer. Está correto. Mas para evitar aproximações, por acaso em que dá um número decimal em que temos que aproximar. Então, para evitar erros nas aproximações, então podemos colocar o valor da massa que dá um exercício logo aqui na fórmula e temos um único valor da concentração, portanto, molar. Então, para esta aula, importa estes dois tipos de concentração, que são muito fundamentais. A concentração comum, expressa em gramas por litro, é importante sublinhar a unidade em gramas por litro, e a concentração molar, expressa em moles por litro. Então, por aqui vamos terminar esta aula. Portanto, o próximo vídeo vamos dar exemplos concretos de como aplicar estas fórmulas de concentração comum e de concentração molar. Depois desse vídeo, então iremos dar continuidade a outros tipos de concentração que também são muito usados. Mas esses dois são os pilares para entendermos outros tipos de concentração. Muito obrigado. Até ao próximo vídeo aula.